representante da AKPB, Associação Cristã de Anistiados Políticos do Brasil, e o companheiro Jaime Nascimento, membro da ADNAM, Associação Democrática Nacionalista de Militares no Rio de Janeiro, fazemos parte de uma categoria de militares da aeronáutica que foram vítimas da portaria 1104. E viemos tornar público esta gravação aos senhores jornalistas e toda a imprensa de um modo geral e demais autoridades constituídas deste país, que estivemos em uma reunião no dia 7 de abril de 2010 na Câmara dos Deputados em Brasília, promovida pela Cianist, onde foi convidado excelentíssimo senhor consultor-geral da União, Dr. Ronaldo Jorge Araújo Vieira Júnior, os quais também se encontravam presentes várias autoridades e entidades de classe dos anistiados de todo o Brasil. O deputado Daniel de Almeida, presidente da Cianist, deu abertura à sessão e passou a palavra para o consultor-geral da União. Quando encerrou sua oratória sobre os pareceres da Advocacia Geral da União, foi dado oportunidade para os representantes de classe fazer perguntas ao Dr. Ronaldo, com o objetivo de tirar dúvidas sobre o que foi falado. Os representantes dos cabos da FAB, Dr. José Bezerra da Silva e o Dr. Walter Gomes Ferreira, narraram a inconstitucionalidade da portaria 1104 GM3 de 1964, originada do Ministério da Aeronáutica, que puniu todos os cabos da FAB por perseguição política nos anos de chumbo da ditadura militar. O resto do assunto continua na filmagem gravada com um tempo mínimo de 6 minutos. Walter Gomes Ferreira. Associação Paraense dos Cabos da FAB. Meus cumprimentos, Excelência, senhor presidente, doutor Ronaldo, doutora Priscila. A portaria 1104 ela foi constituída na vigência da Lei do Serviço Militar, que vigorava em 1964. E depois, mesmo assim, em 1966, através do regulamento da Lei do Serviço Militar 4.375, a portaria 1104 foi revogada. E ela continuou sendo aplicada até 1982. Ora, como pode se considerar uma portaria completamente, ainda que ela tenha nascido, vamos dizer, nula, porque ela não estava de acordo com a Lei do Serviço Militar? Mesmo assim, ela foi completamente revogada em 66 pelo decreto que regulamentou a Lei de Serviço Militar, que era o 57654. Se ela estava revogada, ela não poderia continuar sendo aplicada. E se for observado no ofício 004, que foi o resultado do grupo de trabalho criado pela Aeronáutica, vocês vão observar que a intenção era justamente de limitar o tempo dos cabos à revelia do que estava escrito na lei, porque os cabos eram uma preocupação da Força Aérea. Toda regra de exceção é aquela que modifica uma regra normativa vigente e legal. E foi isso que aconteceu com a portaria 1104. Por quê? Ela faz um divisor de água, se realmente ela atingiu todos aqueles cabos que por ela foram licenciados. E isso faz parte da 10.559. A 10.559 não diz, seja que é anistiado ou licenciados antes ou depois de sua edição. Diz que todos aqueles foram licenciados pela portaria 1104, é o que está escrito na emenda. Era isso que eu queria me retratar referente à questão dos cabos da FAB. Agradecemos, senhor Walter. O doutor Walter Gomes Ferreira fala da portaria. Por tudo que o senhor relatou, por isso é que a portaria 1104 é considerada um ato excepcional. Por isso que a portaria 1104 tem o condão de ser interpretada como ato de motivação política.
E é por isso que, com base nessa interpretação, por ser um ato excepcional, por ser um ato de motivação política, que são critérios e requisitos postos no artigo 8º do ADCT, é por isso que cerca de 2.800 cabos e ex-cabos foram anistiados. Então, é tudo que o senhor relata, que ela tinha sido revogada, que a lei anterior não dispunha sobre prazo de engajamento, de reengajamento, ela cria uma situação excepcional, com o objetivo de forma transversa, com desvio de poder, atingir um determinado segmento. Por tudo isso, ela é considerada um ato excepcional e dá ensejo à anistia. É por isso, e não por outro motivo, que 2.800 pessoas foram anistiadas com base nessa norma. Caracterizou-se a perseguição política, a motivação política, caracterizou-se o ato excepcional. Por todo esse histórico que o senhor relatou, fosse a portaria 1104 consentânea, de acordo, adequada à legislação em vigor, ela seria um ato legal e não daria ensejo a qualquer tipo de anistia. Então, assim, todo o relato que o senhor faz é verdadeiro, e por ser verdadeiro, é que ela dá ensejo à anistia. Nota-se claramente que não há mais dúvida quanto aos direitos de toda a categoria, quando o consultor-geral da União, Dr. Ronaldo, se manifestou favorável a 2.800 cabos que tinham sido anistiados e acaba concordando plenamente com um dos representantes dos cabos da FAB, Dr. Walter Gomes Ferreira, que defendia os direitos de uma parcela dos militares, o qual discriminadamente ainda não foram anistiados. Portanto, diante deste debate de argumentos com entendimento favorável aos não anistiados, não há mais como negar os direitos do restante da categoria, amparada na Lei 10.559/2002. Infelizmente, é uma manobra política injusta. Continuam sendo negados nossos direitos pela administração pública do governo federal, nos quais acreditávamos que as feridas provocadas pela ditadura militar seriam cicatrizadas em um governo democrático. Porque uma nação que não considera o Estatuto das Crianças e Adolescentes, e em muito especial o Estatuto do Idoso, não respeita mais ninguém. O Estado tem que cumprir a sua etapa e ser responsabilizado pelas atrocidades cometidas pelos governantes da ditadura militar. Após o golpe militar dos anos de 1964, foram cassados os direitos dos cabos da FAB pela portaria 1104 até os anos de 1982, onde, após 8 anos de serviço prestado à pátria, toda a categoria foram banidos como suspeitos de subversivos e comunistas. Enfim, saímos da corporação com a mão na frente, outra atrás e sem direito a nada. É descabível anistiar 2.800 cabos e deixar o restante sem anistias, quando toda a categoria foram punidos por perseguição política na mesma situação. Este comportamento com poder ditatorial por parte da Comissão de Anistia, do Ministério da Justiça, do governo, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é desumano, humilhante e constrangedor, quando se observa um julgamento feito injustamente com 2 pesos e 2 medidas. E há mais de 7 anos, um descaso total, a Lei de Anistia Política 10.559/2002 vem sendo descumprida através de informações periciosas transformadas em excrescências jurídicas recheadas de ilegalidades, passada do Comando da Aeronáutica para a Comissão de Anistia e repassada para a Advocacia Geral da União, o qual é um parecer injusto e contrário à Constituição de 1988, resultou em um julgamento desfavorável a uma parcela de cabos da FAB. Nestes anos que se passaram, mais de 1.800 idosos cabos já sucumbiram. O restante permanece na velhice fragilizada. Alguns estão andando escorados em muletas, outros paralíticos se locomovendo em cadeira de rodas. Uma parcela de companheiros com doença de Parkinson, com braços e pernas trêmulas, os quais uma minoria, por misericórdia do nosso Pai Celestial, ainda se encontram lúcidos e gozando de alguma saúde. E se continuarem postergando com o tempo, daqui a 5 anos, não haverá mais ninguém vivo, porque o caminho do judiciário para quem está com a idade avançada é longo e penoso.
Muito obrigado a todos pela atenção.